som. Glória a Deus. Fiquei sabendo que a ganhadora da moto está aqui. Está aqui? Quem é? Fica de pé aí, filha. É Mandalígia. Qual o teu nome? Débora. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Débora. Olha só. Deus é tão fiel na sua palavra que você comprou um apartamento para os seus pais, não foi? Sua irmã contou aqui. Não foi isso? Eu vou contar aqui porque a gente está sabendo de tudo. Que você, seus pais não tinham condição de comprar um imóvel, não é isso? Você morava de favor, é isso mesmo ou não? Morava com alguém, não é isso? E que você queria honrar os seus pais, aí a Lígia pediu para você comprar uma ação, ela até testemunhou que você comprou a ação e liberou o apartamento. Não é isso? Vai me corrigindo aí se estiver certo. E aí ela comprou ação, não foi? Comprou ação e ganhou, honrou os pais e ganhou a moto. Foi isso, filha? Tá certo? Veio buscar a moto? Não, hoje não dá, né? Mas pode deixar que eu já estava ali hoje olhando, falando, acho que eu vou pedir para guardar essa moto, colocar bem lá dentro, né? Mas glória a Deus, viu? Deus te dê ainda mais, porque você cumpriu um dos princípios espirituais, que é honrar pai e mãe. Deus te dê em porção dobrada, em nome de Jesus. Para você entender o princípio da generosidade. Deu para entender aí? Porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez a vida da irmã. Deus é bom, aleluia. Acho que eu vou honrar mais minha mãe ainda para ver se o ano, né? Quem sabe aí. Aleluia, né, Márcio? Mateus 25, vamos lá? Por gentileza, fiquem de pé, vamos ler. Vou ler só um versículo, tá? Mateus, capítulo 25, nós vamos ler o verso 23. Como é um verso só, vamos ler bem alto para ficar bem bonito, tá bom? Mateus 25, 23 diz assim, vamos lá? 1, 2, 3. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Entra na alegria do teu Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos orar. Ore por mim, para Deus me dar graça para estar trazendo essa palavra ao teu coração. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Senhor, eu quero pedir ao teu Espírito que nos instrua na tua palavra, nos dê graça, nos dê instrução, orientação, sabedoria, para estar ministrando a tua igreja, que o Senhor fale conosco, nos encoraje, nos dê a graça de aprender a tua palavra, fale a cada coração, que nós possamos sair daqui crendo na tua palavra, encorajados, Senhor, para viver a tua palavra, para crer nas tuas promessas, que o Senhor nos dê a sabedoria e nos dê uma fé inteligente, nos guie debaixo da orientação da tua palavra. Nós apresentamos diante do teu altar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Mês passado eu fui ministrar lá na igreja do pastor Mauro, lá em Itaquá, na família Bethesda, Itaquaquecetuba, no aniversário dele. Deus me deu essa mensagem, eu estava esperando a oportunidade certa para estar ministrando aqui na sede. E o tema desta mensagem é: o que podemos aprender com o pouco? Nós vamos falar um pouquinho do pouco. Qual é o efeito do pouco nas nossas vidas? O que nós podemos aprender com o pouco? O que Deus pode transformar no pouco? Preste atenção. Essa mensagem não é uma mensagem direcionada a finanças. Também é direcionada a finanças. Mas ela não é uma mensagem direcionada exclusivamente a finanças. Vocês estão entendendo? Amém? Quando nós vamos entender aqui em relação ao pouco, é em todas as situações que nós vivenciamos no pouco. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do pouco. O que podemos aprender com o pouco? Eu espero que o Senhor dê a graça aqui para nós estarmos ministrando, tá bom? Amém, gente? Então vamos lá. Vamos entender alguns porquês aqui, e nós já vamos entrar num texto bíblico.
Primeiro, porque muitas pessoas acham que não pode crescer com pouco ou no pouco. Vou perguntar mais uma vez. Por que muitas pessoas acham que não pode crescer com pouco ou no pouco? Por quê? São questionamentos que nós fazemos até na nossa vida. Por que o pouco muitas vezes nos paralisa? Estava ministrando aqui os nossos voluntários, os nossos obreiros de manhã. Por que eu estava falando para eles? A pessoa que serve, ela não serve quando tem muita gente, ela serve quando tem muito, quando tem pouco, porque ela serve porque ela ama servir, ela não é motivada pela quantidade, amém? Quando eu era mais jovem, e talvez tem muita gente dos jovens aqui, os meninos estão aprendendo a ministrar, eu era assim, quando o culto estava cheio, quando eu ia pregar nos jovens, por exemplo, eu ia pregar nos jovens, o culto dos jovens estava cheio, nossa, minha motivação vinha aqui, ó, lá em cima. Quando tinha meia dúzia de gato pingado, minha motivação ia lá embaixo. Às vezes eu ficava até escolhendo a palavra. Essa aqui eu vou deixar para quando a igreja estiver mais cheia, essa aqui eu vou... Deus foi me ensinando que a gente precisa pregar, querido. Independente da quantidade ou do número, nós precisamos anunciar, pregar, porque é Deus que faz a parte dele. Mas, às vezes, nós somos motivados só pela quantidade. Mas é engraçado porque muitas vezes o pouco nos paralisa. Outra pergunta. Porque muitas pessoas não conseguem se animar, se inspirar, se motivar com o pouco. Porque muitas pessoas não conseguem enxergar adiante e fazer com que o pouco que tem se multiplique. Por que as pessoas normalmente elas não se motivam quando ela tem pouco? Por que o pouco nos desmotiva? Por que muitas vezes nós somos só motivados pela quantidade? São perguntas que nós fazemos, e aí você pode pegar de cotidiano familiar, né? Porque às vezes a gente sempre acha que o jardim do vizinho é melhor que o nosso, sim ou não? Sim ou não, gente? E aí, às vezes eu entro numas paranoia, né? E glória a Deus que a pastora Luciana não entende às vezes paranoia, né, amor? Deus te abençoe, viu, filho? Mas eu entro numas paranoias, porque a nossa mente é cauterizada. A nossa mente é cauterizada, porque nós às vezes viemos de um berço familiar cauterizado. Às vezes o nosso pai e a nossa mãe, porque teve uma criação cauterizada, também nos deixou com a mente cauterizada. A gente foi criado a não se encorajar e multiplicar aquilo que nós temos. Às vezes quando nós temos o pouco, a gente acha que sempre a gente vai viver com aquele pouco, porque nós somos, eu vou usar a palavra aqui, não sei se é condenado, não é condenado, mas destinados, obrigado, pastor, destinados a viver aquilo. Então eu quero entrar num texto aqui para você entender como Deus quebra isso, e Deus vai quebrar isso da minha e da tua vida hoje em nome de Jesus, porque Deus vai multiplicar o pouco. Talvez nós temos até pouco, mas a Raab está aqui, está aí, né, filha? A Raab, ela tem 12 anos e ela acha que minha filha, eu falo, filha, você vai ser mãe, você vai pagar carinho, miserável, você vai pagar. Tá tirando barato de mim. Ô pai, você é mó brega, meu, esses ditados aí de velho. Ela fala assim, né? Esses ditados aí, meu, porque a minha avó dizia os ditados, eu pego esses ditados às vezes. Às vezes eu tô conversando com ela e aí tem um ditado que a minha avó dizia, que essa aqui, eu falei, glória a Deus, que eu vou usar aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. A minha avó sempre dizia um ditado antigo: pouco com Deus é muito, sim ou não? É versículo bíblico isso? Não, mas é um ditado real. Pouco com Deus é muito, amém? E talvez nós vamos até se deparar com pouco, mas se Deus estiver conosco, Ele vai ser transformado, amém, gente? Eu estou profetizando aí, daqui a pouco eu vou profetizar mais. Vamos lá, vamos estudar um texto aqui, Juízes, vamos começar a entender. Nós vamos aprender aqui à luz das escrituras o que a Bíblia nos ensina sobre o pouco. O que pode ser feito com o pouco e o que ele pode nos ensinar, tá bom? Juízes capítulo 7, vamos lá. Deixa aí marcado em Mateus,
porque depois nós vamos voltar aqui, no final da mensagem. Juízes capítulo 7, vocês estão comigo? Então dá glória quando a gente estiver pregando aí, para animar o pregador, viu? Não desanima aqui, já entrega o microfone. Estou brincando, vamos lá. Juízes 7, vamos lá. Eu quero ler primeiro o versículo 12. Vocês conhecem a história de Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas, amém? Você já conhece essa história, né? E aí, ele estava lá porque ele literalmente estava com medo, estava sendo assolado. Tem várias outras coisas. Você sabe, quando você vai estudar história, você vai entender algumas coisas. Por exemplo, por que Israel às vezes tinha muito medo dos seus inimigos? Porque Israel não tinha o domínio do ferro. Então, irmão, vamos desespiritualizar um pouquinho a palavra, vamos entender o seguinte. Tinha medo porque, tipo assim, entre pau e espada, quem fala mais alto? Espada. No reinado de Israel, só quem tinha espada era o rei Saul. Por isso que Golias ficou lá. Quem vai vir aqui? Quem é o homem que vai me encarar? Um camarada de quase 3 metros de altura, com a espada gigante na mão. O exército todo armado com espada e lança, e dominavam o ferro. Israel não tinha domínio do ferro. E aí como é que vai encarar esse camarada? Não tinha como, é o medo fala mais alto. Assim que a gente se depara, querido, você tem uma situação para resolver, aí você olha para o tamanho da situação, você olha para o seu tamanho, você olha o que você tem que fazer, você olha a situação, você olha o gigante, e aí automaticamente o medo vem. É assim também ou não? É assim. Então Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Aí eu quero ler o versículo 12 para você entender o tamanho do exército que ele estava encarando. Coloca aí, Alex, por favor, já colocou, né, filho? Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem do quê? Aqui está dizendo assim, ó, o vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, e os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Era um exército que não dava nem para contar. Era um exército que não dava para contar. Aí Deus chama Gideão. Deus chamou Gideão. E aí eu quero ler para você aqui, porque é o seguinte, quando Deus chamou Gideão, embora Gideão estava com medo dos midianitas, estava escondido com medo, e o anjo vem até ele, fala com ele na teofania, você sabe da história. A Bíblia diz que Deus fala assim, ó, pega todos os homens que estão com você e separa esses homens. Agora eu quero ler o texto para você entender. Capítulo 7, volte no versículo 1 aí. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficavam no norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão, vamos lá? Estão comigo aí? Disse o Senhor a Gideão, o que está escrito aí? É muito o povo que está contigo, para eu dar quem? Os midianitas em sua mão. Presta atenção. A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Vamos lá, Alex. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, segura aí. Deus disse assim, ó, tem muita gente com você, então eu vou limpar um pouquinho o seu exército, para que esse povo, quando eu fizer a obra, quando eu fizer o milagre, esse povo não se glorificar dizendo, a minha mão me livrou. Vou fazer uma matemática aqui. Apregou aos ouvidos do povo dizendo, quem for o quê? Quem for o quê? Leia alto. Medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo quantos mil? Quantos ficaram? Aula de matemática. 22 mil mais 10 mil, quanto é? Não entendi, quanto? 30. Então Gideão tinha quantos homens? 32 mil homens. Como que você estaria se você tivesse 32 mil homens? Tudo bem, vamos lá.
O exército dos midianitas era como gafanhoto. Ou seja, era muito grande o exército. Só que Gideão tinha 32 mil homens. Tipo assim, cada um pega 5, nem que a gente perca, mas dá para resolver. Fala a verdade, irmão. 32 mil homens, dá para estufar o peito, sim ou não? Dá, não dá? Pensou 32 mil membros na Bethesda? Hã? Hein? Eita Deus, estou profetizando sobre a vida do bispo Ronaldo. 32 mil membros nesse ministério? Hã? Ó, aleluia. Terra, hã? Já pensou você agora, 32 mil na conta? Opa, aleluia. Tá vendo como a gente é movido? Deus vai falar aqui hoje. Tá vendo? Esse irmão tem muita glória, né? 32 mil na conta agora, hein? Pleno ano novo. Hã? Você estaria aqui na igreja? Negativo, duvido você estaria. Mas brincadeiras à parte, Deus falou assim, ó, eu vou limpar esse negócio aí, que eu vou ensinar Gideão o poder do pouco. Limpa a eira. Quem for medroso e tímido, sai. 22 mil numa pancada. Mas gente pra caramba, hein? É muita gente. É gente, olha, meu Deus, é muita gente. O camarada perdeu 22 mil pessoas assim, ó. Não sei se Gideão deu uma murchadinha. Mas Deus falou, eu vou estreitar esse negócio ainda mais aí. Vou estreitar esse negócio. Continua aí, Alex, por favor. E disse o Senhor a Gideão, ainda o quê? Muito povo. Faz-o descer as águas. Irmão, Gideão tinha perdido 22 mil homens. Aí Deus diz assim, ó, ainda há muito povo. 22 mil. Deus falou que ainda havia muito. Aí ele diz assim, ó, ainda há muito povo, faz-os descer as águas e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Vamos lá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, quantos homens? 300. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Vamos lá, 7. E disse o Senhor a Gideão, com quantos homens? Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, os demais se retirem cada um para o seu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Vem aqui para mim, vem para a realidade aqui, em nome de Jesus. Alex, me dá só mais um pouquinho de retorno. Vem para a realidade aqui, por favor. Nós não estamos, isso não é história de gibi, gente. Se você analisar, pastor, isso é uma ficção científica. Isso é uma história real. O camarada ia vencer. Como é que o camarada ia vencer um exército com 300 homens, gente? Deus está de brincadeira. Como que você vai vencer com 300, esse tanto de gente? Só que eu quero dizer para você, quando Deus falar alguma coisa para você, creia na palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque foi Deus que falou. Quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. Foi Deus que falou. E aí, eu me admiro, sabe por quê? Porque, primeiro, Deus quem disse. Segundo, Deus instrui a Gideão para o encorajar. Porque, presta atenção, Deus não deu só a palavra, tira, agora vai lá e se vira. Não. Quando Deus tem um propósito, quando você entender o poder do pouco, quando você entender, Deus está comigo no pouco, então esse negócio vai andar. Deus está comigo na minha empresa, então ela vai crescer. A minha família está sendo assolada, Deus está comigo, Deus vai me dar graça e eu vou vencer na minha família. Eu estou fraco espiritualmente, mas é pouca a minha fé, mas ela vai crescer, eu vou crescer na fé, eu vou avançar, porque Deus vai me dar graça. Quando Deus falar com você, querido, creia na palavra do Senhor, porque Deus falou com Gideão, limpa a eira, mas Deus, Ele fala, mas Ele dá uma instrução para Gideão, e Gideão obedece. Gideão, ele não questiona, ele questiona no capítulo 6, lá, dá uma duvidadinha, pede um sinal, mas Deus havia, irmão, até porque também ele já tinha visto o anjo do Senhor. Então Gideão está aqui na fé,
crendo na palavra. Aí Deus fala assim para ele: agora eu vou te dar o sinal que eu estou com você. Porque ele obedeceu, ele creu e obedeceu. Diga, creu. Diga mais alto, creu e obedeceu. Amém? Agora vamos lá comigo. Eita Deus poderoso, diga aleluia aí, igreja. Alex, coloca o versículo 9, por gentileza. Preste atenção. E sucedeu que quando naquela quê? Naquela mesma noite, Deus deu a direção e Gideão obedeceu a direção de Deus. E aí diz assim, ó: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, tu e o teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Deus está dizendo assim para Gideão: você está com medo? Você está duvidando que eu sou na sua vida? Pega o teu moço purá e desce lá no arraial. Eu vou te dar o sinal que eu sou contigo. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você está com medo ainda? Então desce lá, porque aí a tua mão vai se encorajar, porque aí você vai criar coragem. E aí continua o texto aqui, ó. Então ele duvidou, o que aconteceu? Ele fez o quê? Então ele desceu, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Desceu com o seu moço purá ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. Vocês estão entendendo o texto, amém? E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Versículo 13. Aí Gideão chega lá, Gideão sai do seu acampamento, porque Deus havia falado com ele, e Gideão vai até o vale junto com o seu moço, só ele e o moço. O exército está lá, ele vai lá camuflado. E aí olha os detalhes da palavra, amado. Chegando, pois, Gideão, eis que estava fazendo o quê? Contando um homem ao seu companheiro, o quê? Um sonho. Então Gideão chega lá e tá 2 midianitas lá, um contando para o outro, dizendo assim: rapaz, tive um sonho, preocupou a minha cabeça. Eu tive um sonho aqui, um sonho estranho. O outro, conta. E ele começa a contar o sonho. Vai vendo o sonho, olha só. Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada. Gideão está lá ouvindo, ó. Deus falou para ele: vai lá que você vai ver o que eu vou fazer. E aí ele chega e os homens estão conversando. Gideão está ouvindo aqui, ó. Eis que tive um sonho, e eis um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feria, e caiu, e a transtornou de cima, vamos lá, de cima para baixo, e respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, a não ser o que? A espada de Gideão, filho de Joás, o que? Homem israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Ó, preste atenção. Gideão, Deus fala para ele: tira, sobra 300 homens. Aí Deus fala assim para Gideão: agora desce lá que você vai ver o meu sinal na tua vida. Gideão desce e os homens estão lá contando um sonho um para o outro. Eu tive um sonho que um pão de cevada rolava sobre o acampamento dos midianitas. Aí sabe o que acontece? O outro diz: eu sei o que é. É a espada de Gideão, porque o Senhor vai entregar os midianitas na mão de Gideão. Hã? Aí olha só que coisa linda, porque ele obedece. Vamos lá. Vou ler para você aqui, ó. Versículo 15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, ele fez o quê? Adorou a quem? O Senhor. Voltou ao arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de quem? De vocês. Ou seja, preste atenção, ele obedeceu a voz, ele obedeceu a palavra, ele obedeceu a direção de Deus.
Deus disse para ele: você está sem coragem? Então desce lá no arraial que eu vou falar com você. Ele ouve a voz, ele vai lá e vê Deus revelando através do seu próprio inimigo. Aí sabe o que acontece com ele? Ele é tomado de coragem, e ele vai lá e encoraja os seus homens, dizendo assim: ó, Deus falou conosco, então vamos, se levantem, porque o Senhor entregou os midianitas nas mãos de vocês. Aí sabe o que acontece com o povo? 300 homens, eles não usam espada, eles não usam lança, eles usam estratégia, inteligência, sabedoria. E sabe como que eles vencem aquele exército? Eles não vencem com espada nem com lanças, mas eles vencem com tochas e com trombetas. É engraçado, isso aí eu não confirmei, mas creio eu vou tentar ver se eu consigo buscar isso aqui. Querido, eu não sei se Gideão tinha espada, embora ele era um juiz, mas olha o que os próprios midianitas dizem: isso não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão. Mas Gideão não tinha espada física, mas ele tinha espada espiritual. Tanto que ele diz assim: quando vocês forem gritar, vocês dizem: espada do Senhor, espada de Gideão. Amém? Porque a espada não era física, mas a espada era espiritual. Por quê? Porque eles não venceram Israel com uma espada física, mas eles venceram com tochas e trombetas e com uma estratégia que Deus havia dado a eles. Às vezes não é força que você precisa fazer, às vezes não é força que nós precisamos fazer, às vezes nós precisamos entender a estratégia e deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. Porque com 300 homens eles conseguiram vencer um grande exército. Sabe por quê? Porque pouco com Deus é muito. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Não foi a força de Gideão que fez, não foi a força que fez Gideão vencer. Ele não precisava ter quantidade, mas sim a estratégia. Não foi a força, mas foi a fé. Diga: não foi a força, mas foi a fé. Você não precisa de força, você precisa de fé. Glória a Deus. Vamos lá, o segundo texto que eu quero ler para você, 2 Reis capítulo 4, para você entender o poder do povo. 2 Reis 4, versículo 1 diz assim: certa mulher viúva dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem. Aonde? Aonde? Em casa. Glória a Deus. Você sabe da história, eu vou resumir rapidinho. Uma mulher viúva nesse tempo, irmão, ela era uma mulher totalmente arruinada. E outra, o marido da mulher servia ao Eliseu, só que ele morre. E aí dá a entender que eu não sei se ele deixou a dívida ou se ela tinha uma dívida, mas ela tinha que pagar a dívida. Então, se a mulher já sofre um baita de um preconceito, eu quero chegar próximo de você, que eu quero falar isso aqui olhando no teu olho. Pode falar assim, bem pertinho de você. Se a mulher já sofre um preconceito terrível no século 21, imagina nessa época aqui. Mulher, viúva, ela não tinha nem nome, a Bíblia nem dá nome para a mulher. Já começa por aí. O marido era morto e outra, se não pagasse a dívida, tinha que levar o filho como escravo. Ia ficar escravo até pagar. E aí o Eliseu vai até ela vai até o Eliseu, melhor dizendo. Ela vai buscar uma direção, vai buscar uma ajuda, vai buscar um conselho. Ô profeta, meu marido morreu, não tenho ninguém. O que eu vou fazer? O credor está batendo na minha porta. Desespero cotidiano que acontece comigo e com você. E aí o Eliseu, tá bom, o que eu posso fazer por você? E ele pergunta assim: o que você tem aonde, hein? E ela responde o quê? Não tenho nada. Já era para você estar dando glória. Porque ela disse: eu não tenho nada. Para ela era nada, mas pouco com Deus é muito. Porque ela não tinha visão espiritual, mas o profeta tinha.
Aliás, eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para nós, somos pastores. O pastor precisa ter uma palavra de Deus para o povo. Na hora do desespero, nós precisamos ter uma palavra. Porque o Eliseu diz assim: o que eu posso fazer por você? Você tem lá na sua casa, ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ele disse: opa, é aí que você vai começar a aprender. Irmãos, eu não tenho como falar de uma mulher dessa sem sentir virtude do Espírito. Porque, sabe o que Eliseu poderia ter dito? Vem aqui. Aliás, se Eliseu fosse nós, nos dias de hoje, pastores dos dias de hoje, que quer resolver o problema do povo, ele ia falar: meu Deus, vamos dar uma cesta básica para essa mulher aqui, vamos arrumar um emprego para ela, eu vou ligar para A, B ou C. Ele foi ensinar ela a pescar, foi ensinar ela a ser empreendedora, de coitada empreendedora, amém? É profético, recebe aí em nome de Jesus. De coitada, de viúva a empreendedora, de coitada líder, porque ela foi aprender a gerenciar, ela foi aprender a multiplicar, ela foi aprender a fazer conta, a mexer no Excel, a fazer conta na planilha. Ela teve que se virar. Ela foi aprender curso de empreendedorismo para essa mulher. Pega o azeite e sai, pega os teus filhos. Primeiro, liderar filho e negócio. Já começa por aí. Vamos engatar primeiro aqui. Liderar filho no negócio. Porque se liderar a esposa já é uma bênção, mas liderar filho. Irmãos, trabalhar em família é um desafio, não é? Trabalhar em família é um desafio. Quem consegue é um vencedor. Aleluia. Amém? Vocês dão risada, né? E aí o Eliseu fala: o que você tem em casa? Tenho a botija de azeite. Pega o azeite, pega os teus filhos, vai bater nas portas. Pega vasilhas vazias e não poucas. Pega muita vasilha e derrama o azeite. Então ela foi fazer o que Eliseu havia feito. Ou seja, ela teve que aprender a pedir. Talvez ela nunca tinha pedido. Ela foi aprender a bater de porta em porta. Empresta uma vasilha. Talvez você vai ter que bater de porta em porta, viu, querido? Talvez você vai ter que bater, vencer o orgulho. Precisa bater de porta em porta? Vá de porta em porta, bata de porta em porta. O que você precisa fazer para vencer e para multiplicar o que está na sua mão? Mas eu tenho vergonha. Sabe o que me chama a atenção aqui? E aí eu preciso falar, porque eu não posso deixar essa passar. Tem gente que fica assim: mas eu não fui chamado para fazer isso, não é o meu dom, eu não posso, eu não sei isso. Então vai aprender, Deus vai te dar graça, vai se capacitar, vai se instruir. Mas eu era auxiliar de datilografia. Mas datilografia acabou, irmão, em nome de Jesus. Acabou. Pastor, mas a datilografia era tão legal, fiz aquele cursinho, ó. Acabou, você tem que se atualizar. Mas eu sou viúva, ô profeta. Mas eu não... Você vai lá, minha filha, bate de porta em porta, chama teu filho, lidera eles. Mas o meu filho não sabe, ensina eles, pegar vasilha, bater de porta em porta, deita o azeite, conta a quantidade de vasilha, vai deitando, vai deitando, vai deitando, vai deitando. Ela foi aprender. Venceu talvez o orgulho. Como é que eu vou pedir para o vizinho, me ajuda? Como é que eu vou falar, me indica? Pede ajuda, me indica, abre a porta lá, faz. Você tem que ser cara de pau, irmão. Tem gente, irmão, que é um espírito de timidez para tudo, sabe? Só vive na timidez, sou tímido. Então você vai continuar, filho, você ficar tímido, você vai continuar aí. Você quer sair do vale? Então você tem que vencer a timidez. E eu vim aqui como profeta encorajar você nesta noite. Aleluia. E aí ela deita o azeite. Sabe o que acontece? Quando ela termina as vasilhas, o azeite acaba. Ela vai diante do profeta de novo. E agora? O profeta diz: agora o quê? O que eu faço? Vende a vasilha. O que? Vende. Vende. Mas nunca vendi, mas vai aprender a vender. Eu nunca fiz curso de vendedor, mas vai aprender a vender. Mas vendedor tem que ser cara de pau, mas você vai aprender. Mas eu sou viúva, viúva é preconceituoso. Olha, eu sou coitado. Vai aprender a vender. Coloca um salto, pega a melhor bolsa, pega teus filhos, pega um carrinho e vai batendo, e vai vendendo, e vai produzindo, e vai fazendo. E ele diz: sabe o que? Viva do que? Do resto. O que é viver do resto? Tem que viver do resto. Viver.
Quantos anos essa mulher tinha, gente? Já parou para pensar? Talvez ela tinha 30, talvez ela tinha 40, talvez ela tinha 50. E se ela talvez viveu mais 20 anos? Eliseu disse assim: a quantidade que tem aí, olha a revelação da palavra, pega a revelação da palavra. A quantidade que Deus deu a você é suficiente para você pagar a tua dívida e viver do resto. Mas como assim precisa de um depósito gigante de vasilha? Não, precisa exercer o poder da multiplicação. Sabe o que você vai fazer? Vai vender o azeite, vende o azeite, produz, vende, produz. Ela foi aprender a produzir. Você acha que ela pegou aquele azeite lá e viveu daquilo? Ela foi aprender a gerenciar. Quanto que eu preciso ganhar para vender esse azeite aqui? Quanto que eu preciso ter para fazer o meu salário? É isso, é a Bíblia, querido. Não é um gibi, não é um conto de fadas. Parece que Deus deu azeite e foi multiplicando. E ela teve que aprender a se virar como eu e você. Deus abre uma porta abençoada do meu trabalho. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer conta, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que gastar menos, eu tenho que planejar o ano. Esse negócio de crente que vive, Deus vai fazer, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Não dando bronca não, tá bom? Empolgo. Amado, use a fé que Deus te deu. Essa mulher de coitadinha, ela foi ser empreendedora. Eu declaro essa palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu lembro, eu vou contar meu testemunho aqui. Não dá nem para finalizar a mensagem. Oh, Jesus, a vitória. Amado, no momento mais difícil da minha vida, eu falei para Deus, eu estava 5 anos fora do mercado. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer agora? 5 anos vivendo da fé, vivendo da obra. Não dava mais para viver da obra, não dava. Era uma situação inexplicável, não dava. A gente estava passando um vale de Jaboca. Aliás, irmãos, é que a gente não fica falando aqui. Se o bispo fosse falar os vales que nós já passamos aqui, irmão, nessa obra, o vale, essa obra, essa igreja, ela começou no pouco, nós não tínhamos nada, literalmente nada. E aí, eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Estava descendo a rua do Planalto ali, a Rabi de carrinho, a Rabi chovendo, eu não tinha nem carro, o carrinho que eu tinha, o carrinho de bebê da Rabi doado, só para você ter uma ideia. E aí, querido, foi aquele dia que Deus preparou, colocou uma pessoa no nosso caminho, para pegar o nosso currículo e Deus abrir uma porta de emprego que mudou a história da minha vida. Amém? E depois de 10 anos, eu completei agora dia 7 de dezembro, 10 anos nesse trabalho, nesse emprego, que agora já não é mais emprego, agora virou empresa, e nós estamos começando bem pequeno, mas Deus vai à frente, nós vamos crescer para a glória de Deus. Ore por nós. Mas, sabe o que eu fui aprender? A planejar a minha vida, a amadurecer. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ser o dono da sua vida. Você precisa pegar o controle da sua vida em 2020 e assumir o controle da tua vida e dizer, Deus, eu vou assumir o controle da minha vida, o Senhor vai mudar a minha história. Eu quero falar, eu estou aqui debaixo da direção de Deus. Eu saí da liturgia, saí do esboço, saí. Até quando você vai ficar dando uma de vítima e achando que sempre a situação da tua vida é porque alguém não fez nada por você? Até quando você vai viver o evangelho do que eu estou esperando o anjo descer as águas para alguém poder me levar e eu ser curado? 35 anos o homem estava nessa situação. Mas sabe qual que é o evangelho que eu creio? Toma o teu leito, toma a tua cama, levanta e anda. O evangelho que eu creio, o evangelho que eu tenho crido, não é o evangelho que Jesus não disse, dá o teu leito aqui que eu vou levar ele. Eu te curei, pega o teu leito, levanta e anda. Leva o leito, para você não esquecer de onde você saiu. Não deixa o leito, leva o leito, mas anda. Toma o teu leito e anda. Nós precisamos entender isso, gente. Eu quero que você se coloque de pé, que eu quero terminar. Eu esqueci. Alex, você está aí? Eu preciso de você em 2 minutos. Me ajude.
Pega uma imagem da montanha e pega uma mensagem do grão de mostarda. Eu quero terminar essa mensagem aqui com um texto aqui para você entender o que é o poder do pouco. Então a mulher, ela entendeu, eu não sou coitada. Eu sou serva do rei. Ela cresceu. Ela não deixou, a Bíblia não fala mais que ela foi uma coitada. O Eliseu disse assim: paga a dívida lá, seus filhos não vão. Pelo contrário, seus filhos agora vão trabalhar com você. Deixa eu fazer uma pergunta: o que você tem em casa? O que você tem lá na sua casa? Esses dias eu falei lá na minha célula. Falei lá na célula. Porque Deus me deu uma das vertentes, uma parte, um pedaço dessa mensagem. Deus me deu na célula. Eu estava orando, Deus me deu uma mensagem. Presta atenção. Eu estava em casa um tempo atrás desse, eu não sei se estava de folga, estava vendo Ana Maria Braga, o programa da Ana Maria Braga. E aí eu estava vendo o programa, acho que foi Ana Maria Braga ou foi o jornal, alguma coisa assim que eu estava vendo. E aí me chamou a atenção uma moça que disse assim, hoje ela é empresária do ramo de, como é que, esse cara que é barman, que faz aquele, como é que chama aquilo? Coloca bebida e balança. Como é que chama? Drink. É empresária do ramo de drink, né? Não que você vai ser, tá? Vai buscar outro estratégia, né? Mas como que ela se tornou empresária? Ela estava em casa, o marido dela é barman, e ela mora num condomínio, vai vendo, pastor Edson. E ela tá lá, no WhatsApp, e o marido dela fazendo um licorzinho lá para ela beber. Aí ela teve uma ideia: ô rapaz, meu marido é barman, eu tô aqui em casa, preciso de dinheiro, tem uma bancada em casa, tem liquidificador, tem abacaxi, tem tudo. Eu vou vender esse negócio aqui. Começou a anunciar no grupo do prédio. Resumindo, a mulher foi parar na Ana Maria Braga. Eu estou resumindo. Só que um tempo atrás eu estava em casa e Deus me levou nesse texto. Porque lá em casa, quando a gente comprou a casa, a gente mandou fazer aquela bancada de mármore. Sabe? Aquela bancadinha de mármore que você faz na cozinha de casa? Você coloca lá um monte de tranqueira nela. E aí a gente fica passando luta em casa. E a gente não olha a banquetinha que está lá em casa. Mas a banquetinha está lá falando: me usa. Pelo amor de Deus. Você precisa prosperar, me usa aqui. Você gastou uma nota nesse mármore, rapaz. Você coloca um monte de tranqueira lá. Às vezes você tem uma bancada em casa. Você pode fazer um bolo. Você pode fazer um curso. O que você tem em casa? O que você tem lá na sua casa que você pode sair daqui nessa noite e Deus te dá uma ideia, te dá uma inteligência, te dá uma sabedoria para você pegar esse treco aí e multiplicar esse negócio? O que você tem em casa? Pastor, eu tenho 5 filhos em casa. Por que você não pega esses bacuri e põe eles para produzir? Estou falando sério, gente. A gente só chora e reclama. Um monte de bacuri lá, tudo dormindo até meio-dia. Põe esses bacuri para fazer alguma coisa. O que você tem em casa? Você tem um notebook, você gastou 5 mil reais nele. Sabe para quê? Pra você ficar vendo Instagram. Pra você ficar vendo YouTube. Sendo que você poderia pegar esse negócio que você pagou 5 mil reais nele, 2 mil, 3 mil, pagou em 300 vezes lá na Casa Bahia. Pega esse trem aí e vai fazer um curso pela internet para você crescer na vida. Deus está falando comigo também. Deus está falando conosco. O que nós temos em casa? É a família que você tem? É a família que Deus te deu. Pega essa família e transforma ela. Hoje eu li uma frase, irmão. Não é querer ser feliz, é aprender a ser feliz. É aprender a ser feliz. O que você pode fazer hoje para Deus mudar tudo? Está com a imagem da montanha aí, Alex? Põe a imagem da montanha aí. Está vendo o tamanho da montanha, gente? Sim ou não? Amém? Vamos fazer assim para ganhar tempo? Queria que você viesse, saísse do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu tenho 7 minutos, precisa acabar o culto. 21h10. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 17. Deixa eu ver se é 17.
vendo o tamanho da montanha? Sim ou não? Olha o que diz o texto aqui, Mateus 17, 18. Jesus respondeu, Jesus repreendeu o demônio. Eu vou ler o versículo 17. Mateus 17, 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, ou da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: muda-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Eu vou repetir: muda-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Amém? Diga nada. Nada. Aí Jesus diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum entre conchinhas. Aí, isso aqui eu não quero falar disso agora, eu quero falar da fé. Jesus disse assim, Jesus está se referindo sobre a fé e sobre a montanha. Coloca o grão de mostarda, Alex, por favor. Está dando para ver o grão de mostarda aí? Hã? Se não for o menor grão dos grãos, é um dos menores. Talvez um dos menores, talvez o segundo ou terceiro do mundo menor. Talvez tenha um menor que esse. O que eu quero falar para você é que Jesus não está dizendo para os discípulos assim: olha, vocês precisam ter uma fé do tamanho da montanha. Até porque os discípulos tinham fé. O texto não está dizendo que eles não tinham fé. O problema aqui era exercer a fé da maneira correta. E aí que entra, eu quero dizer para você que isso também acontece comigo, com todo mundo. Quando nós queremos resolver o problema, nós achamos que nós temos que ter uma fé do tamanho do monte. Põe o monte aí, para destruir o monte. Nós achamos assim: eu tenho um problema para resolver, eu estou me deparando com esse monte aí, eu preciso ter uma fé do tamanho do monte. E Jesus não está dizendo para nós que nós temos que ter uma fé do tamanho do monte, porque nós aprendemos que nós temos que ter uma fé do tamanho do monte. Só que Jesus está dizendo assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se vocês usarem a fé de maneira, vocês têm a fé. O que está faltando é vocês exercerem a fé de maneira correta. Eu quero dizer a você: você tem fé, querido. Sabe por que você tem fé? Porque você está aqui nesta noite. Você tem fé porque você veio receber uma palavra. Você tem fé porque você crê em Deus. Então você tem fé, eu tenho fé. Mas às vezes o que falta para nós é exercermos a fé de maneira correta. Porque a gente acha assim: não, pastor, eu preciso ter uma fé do tamanho do monte. Você não precisa ter uma fé. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, se você souber usar essa fé, sabe por quê? Se você conseguir aí, Alex, coloca para mim, filho, agora o tamanho da árvore do grão de mostarda. Olha só, tá ligeiro, hein? Glória a Deus, viu? Olha só, essa, tá vendo aí, sim ou não? O grão, tá vendo aí a árvore, sim ou não? Tá vendo o grão e tá vendo a árvore, sim ou não? Jesus está dizendo como um grão, sabe por quê? Porque quando o grão de mostarda é plantado, ele morre. Vou repetir para você entender: quando o grão de mostarda é plantado, ele morre. E aí quando ele morre, ele começa a germinar. Sabe por quê? Porque quando eu morro, Cristo começa a nascer em mim, aí eu começo a dar fruto. Pegou a visão aí? Quando nós morremos, nós deixamos Deus cumprir em nós o seu chamado, Deus cumprir em nós aquilo que Ele quer cumprir. Nós morremos, nós damos lugar à videira. Por isso que a Bíblia diz que nós somos enxertados na videira. Nós damos lugar à videira. E quando nós damos lugar à videira, nós produzimos fruto. A sua fé, que você acha que é tão pequena, ela pode ser transformada. E eu quero orar por você. Mas eu ouvi uma coisa fantástica esses dias dizendo assim: mudança não resolve. Porque as pessoas, elas mudam, mas elas podem voltar a ser o que elas eram antes. O que muda é a transformação.
Nós precisamos ser transformados. Por isso que o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais. O texto não está dizendo mudem, o texto está dizendo transformem o vosso entendimento. Transforma o seu entendimento, quebra o preconceito, tira a religiosidade, amém? E vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida no ano de 2020. Levanta a tua mão para o céu aí, porque eu quero declarar sobre a tua cabeça essa palavra nesta noite. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Eu quero pedir para os pastores, por favor, vamos liberar essa palavra sobre a vida do servo de Deus. Feche os seus olhos.